Hoje, na mentoria, o tema que eu vou trabalhar com vocês é algo muito tremendo, muito forte, muito maravilhoso. É baseado ainda dentro daquilo que nós falamos sobre a identidade, quem você é, de fato. Nós começamos a trabalhar isso outro dia, e quanto mais a gente puder descobrir a nossa identidade de fato, quanto mais nós pudermos entender a nossa identidade, mais livres nós vamos ser, mais libertos nós vamos ser. E eu quero também trabalhar hoje dentro de um aspecto tremendo. É o aspecto do paralelo superior e do paralelo inferior. Os dois paralelos. O paralelo que está aqui em cima, o superior, e o paralelo inferior. Eu sei que algumas coisas já andei ministrando para vocês em algumas mentorias passadas, mas é preciso fortalecer hoje, é preciso trazer vocês hoje para esse entendimento, para que a gente possa ir construindo. Na verdade, uma construção ela é tijolo sobre tijolo, sobre tijolo, sobre tijolo. E dessa maneira nós vamos crescendo, dessa maneira nós vamos avançando na nossa mentoria, né? Construindo juntos e fazendo a coisa acontecer. Então vamos lá. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo vai ser o 9. Nós vamos dar uma lida neste versículo maravilhoso, que talvez vocês já leram. E como eu tenho ensinado vocês a ler e questionar o texto, ler e perguntar para o texto, eu quero ler com vocês Isaías 55, versículo 9. Olha só que coisa interessante. Porque da mesma maneira que os céus são mais altos do que a terra, os céus são mais altos do que a terra. Olha para o meu braço novamente. Eu disse paralelo superior e paralelo inferior. Os céus são mais altos que a terra. O paralelo superior é o paralelo divino, o paralelo inferior é a terra. Então nós vamos entender isso tremendamente. Isaías 55, 9 fala assim, ó, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Agora Deus está falando de uma outra metáfora. Primeiro ele chama o céu e chama a terra, e agora ele chama os caminhos. Os seus caminhos não são os meus caminhos, porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Então Deus anda num paralelo superior e nós andamos num paralelo inferior. E aí ele conclui o versículo falando assim, e os meus pensamentos, olha que potência é isso, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Yahvé são mais altos que os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são pensamentos ainda daqui da terra. A própria palavra de Deus diz, lá no livro de Tiago, ele fala assim, quando vocês estiverem pensando, não pensar nas coisas daqui da terra, mas pensar nas coisas lá do céu, no paralelo superior. Então, o paralelo superior é onde habita Yahvé, a sua divindade, e nós chamamos isso de ambiente espiritual. Nós já tratamos isso numa outra mentoria com vocês. E o que eu quero trabalhar sério hoje sobre a sua identidade é a questão que eu e você aprendemos. Escreve aqui para mim no chat aqui do lado, quem aprendeu de fato, de verdade, quem aprendeu na escola que o ser humano, ele é um ser, ele é um animal, na verdade, né? O ser humano é um animal, como é que é falado lá na escola? O ser humano é um animal o quê? Escreve aqui para mim no chat do lado. Eu e você, eu tenho quase certeza absoluta que nós aprendemos na escola que o ser humano é um animal o quê? O que que diz? Me lembra disso? É um animal. Na escola nos ensinam que é um animal racional.
E os outros animais são que animais? Irracionais. Irracionais. Eu quero que você hoje comece a fazer comigo uma coisa preciosíssima. Preciosíssima. Hoje eu quero atuar em você numa unção apostólica. Escreve aqui para mim, ó, unção apostólica. É importante você entender quais são as diferentes unções. Existe a unção apostólica, existe a unção profética, existe a unção pastoral, existe a unção de mestre, existe a unção de evangelista. São 5 unções que a palavra de Deus nos ensina lá em Efésios. E o que significa uma unção apostólica? A unção apostólica é uma unção de edificação. Escreve para mim, por favor. Unção apostólica é para edificação. Quem edifica a igreja é a unção apostólica. O apóstolo coloca os fundamentos, os firmamentos. E eu estou falando isso com você hoje nessa unção apostólica, porque eu não sei se você se lembra, mas eu quero que você vá comigo para o livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Rapidinho. Jeremias, capítulo 1. Todo mundo aí com Bíblia e papel na mão, rapidaço. Jeremias, capítulo 1. A palavra de Deus está falando aqui e eu vou construir algo com você sobre identidade. Identidade. Olha que coisa preciosíssima. Jeremias, capítulo 1. Olha o que diz esse texto. Quando Deus chamou Jeremias, versículo 5, diz assim, ó, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, antes que eu fizesse você lá no ventre da sua mãe. Olha o que ele diz. Eu te conheci. Preste atenção nesse texto bíblico, porque Deus está falando assim, ó. Antes que seu pai tivesse encontro com a sua mãe, tivesse relação sexual, antes que o espermatozoide do seu pai tivesse introduzido lá dentro da vagina da sua mãe para produzir a célula ovo, antes disso, eu já te conheci. Deus já sabe quem você é antes mesmo do seu pai e da sua mãe terem qualquer tipo de relação. Deus já conheceu você. Deus já sabe quem você é. Se você acredita nisso, levanta sua mão e fala, aleluia. Deus já sabe quem eu sou. Ele já me conheceu lá. E aí o texto, versículo 5, continua assim. Antes que eu saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta para as nações. Escuta o que eu vou te falar agora, que é extremamente importante. Você não é uma pessoa que nasceu e não tem nenhum destino para você. Você não nasceu por acaso. Você não foi uma pessoa que simplesmente veio ao mundo porque seu pai um dia gostou da sua mãe e eles namoraram e aconteceu de você vir. Não. Deus, Yahvé, o Criador, ele selecionou você lá no ventre da sua mãe e lá no ventre da sua mãe, ele já te deu uma missão. Se você acredita nessa palavra, põe a mão sobre o seu coração agora e fala assim, eu recebo a unção profética. Eu recebo a unção profética que veio sobre a minha vida. Essa unção profética que ele colocou, eu recebo ela agora. Põe a mão no seu coração e recebe. Ele já me conheceu antes do ventre, ele já me conheceu antes da madre e ele já colocou um propósito na minha vida. Qual que é o propósito que Deus colocou em você? O propósito de você ser um profeta nesta geração. Agora, olha que interessante. Eu não vou me demorar muito nisso. É porque, na maioria das vezes, eu e você nascemos na casa do nosso pai e na casa do nosso pai colocaram apelidos em nós. Quantos de vocês aqui tiveram apelidos? Levanta sua mão. Quando pequenininho. Eu tive vários apelidos. Eu tive apelidos de ser totalmente ridicularizado. Eu tive apelido de mosquito elétrico, de churrasquinho queimado. Eu tive apelido de Frankenstein. Eu tive apelido de cachorrinho. Eu tive vários tipos de apelidos. Por que colocam apelidos na gente? Porque as pessoas que colocam apelidos em nós, elas não sabem quem nós somos. Se o próprio Yahvé fosse colocar um apelido em você, ele ia te chamar de profetinha. Porque ele já te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele já sabe quem você é. E seus irmãos que não sabem quem você é, colocaram apelidos pejorativos em você. Magricela, orelhudo, cabeção,
burro, atrasado, você não dá para nada. Esses tipos de apelidos que foram para rebuscar sua identidade. Esses tipos de apelidos que foram colocados em nós para que nós não assumíssemos a identidade de quem realmente nós somos. E por que esses apelidos acontecem em nós? Porque, veja só, o propósito do inimigo seu é simplesmente tirar você do foco da sua real identidade. No momento em que Satanás e os demônios tirarem você da sua identidade, eles vão fazer você perder qualquer batalha na sua vida, em qualquer campo, em qualquer momento. Talvez muitos de nós cresceu com o apelido de incapacidade, muitos de nós cresceu com o apelido de não merecimento, muitos de nós cresceu com o apelido de que nós não temos coragem, somos covardes, mas eu quero que você preste atenção. O resgate da sua identidade é para mostrar para você quem realmente você é. E eu vou te falar uma coisa mais importante. Olha para mim agora, olha para a tela. O teu pai, o teu criador, ele não olha para você no estado original em que você está hoje. O teu criador não olha para você no momento que você se encontra, talvez no momento de dúvida, talvez no momento de incerteza, talvez no momento de fracasso, talvez no momento de não ter a convicção de quem você é em fato. Mas ele olha para você sabendo quem você é de fato. Ele não olha para o seu estado. Talvez no seu estado original hoje, você vai poder dizer assim, olha aí, eu sou uma criança, olha aí, eu não consigo nada. Preste atenção nisso. Quando ele chamou o profeta Jeremias falou exatamente isso no versículo 7. No versículo 6 ele falou assim, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, eis que eu não passo de uma criança. Mas presta atenção, Deus não olha para você no seu estado original. Deus não olha para você na situação que você se encontra. Talvez você está apertado esses dias, talvez você está com dívida, talvez você está enfrentando uma situação ruim no seu casamento, talvez você está enfrentando uma situação errada e controversa na sua casa, na sua família, talvez você está enfrentando uma situação com seus filhos, mas preste atenção, olha para mim, o teu Criador, Yahvé, ele não olha para você como você está, ele olha para você já como produto acabado, como produto que ele criou você para ser. Por isso que quando ele coloca uma missão na sua vida, ele está olhando não por aquilo que você está passando e fazendo hoje, ele está colocando naquilo que ele acredita que você é capaz de fazer. Aí o versículo 8, Deus fala para Jeremias assim, não temas diante deles, porque você diz, eu não passo de uma criança, mas eu quero que você entenda que eu estou contigo para te livrar. Você pode levantar a mão para o céu e falar assim, o meu Criador está comigo na situação que eu estou enfrentando hoje. O meu Criador está comigo no momento que eu estou vivendo hoje. O meu Criador está comigo nessa fase que eu estou passando da minha vida. O meu Criador, ele sabe de fato quem eu sou. E olha que coisa interessante, o texto que nós acabamos de ler agora, de Isaías 55, versículo 9, diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não foi isso que nós acabamos de ler? Que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos? Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos? Pois bem, eu e você achamos, às vezes, começamos a pensar a nosso respeito, na nossa pouca identidade que temos, ou na nossa baixa autoestima, ou na nossa autoimagem deformada. Deformada por todas essas coisas que eu já te falei, e deformada talvez porque nós realmente não acreditamos quem nós somos ou de onde nós viemos. Então, quando a minha imagem ela é deformada, eu tenho um pensamento pequeno a meu respeito. Deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca pensou pequeno a seu respeito. Você pode escrever isso aqui do lado? Deus nunca pensou pequeno a meu respeito. Deus nunca pensou de você simplesmente sobreviver, pagar suas dívidas e chegar ao final do ano com a água saindo pelo nariz. Não, Deus nunca pensou assim a seu respeito. Que você possa imaginar, em Jeremias 29, versículo 11, ele diz assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Não é você que tem os pensamentos a seu respeito. Talvez você pense a seu respeito que você não é capaz, talvez você pense a seu respeito que você não pode, talvez você pense a seu respeito que você é um animal racional. Escute, você não é um animal racional. Escute, eu vou repetir. Você não é um animal racional. Escute, ensinaram a gente na escola, Darwin e seus famigerados socialistas ensinaram que você é um animal racional. Quando a pessoa acredita que ele é um animal racional, ele se iguala a um cachorro, ele se iguala a um elefante. Escute,
Você não é um animal racional. Por que eu afirmo isso para você e afirmo categoricamente? Porque Deus conheceu você já dentro do ventre da sua mãe. Não tem nenhum texto bíblico que Deus conheceu algum animal dentro do ventre da barriga da mãe dele. Deus não conheceu nenhum jumento dentro da barriga da jumenta. Deus não conheceu nenhuma elefoa dentro da barriga de uma outra elefoa. Deus conheceu você no ventre. E a segunda informação que eu te digo, que você não é um animal, é porque quando Deus formou os animais, eu já trouxe isso aqui numa outra mentoria para vocês. Quando Deus criou os animais, lá na Bíblia, no início, ele deu uma palavra para a terra. Terra, produz animais segundo a sua espécie. Quando Deus criou o ser humano, ele não deu uma palavra para a terra, Deus deu uma palavra para ele mesmo. Ele conversou com ele, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. Ele fez uma reunião nos céus e ele fez assim: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Eu já estudei isso com você. Então escreve aí, por favor, aqui no chat, escreve no seu caderno: eu não sou um animal racional. Escreve de uma vez por todas. Eu quero agora, nesse momento, com você que está me ouvindo, você que está me assistindo, nesse exato momento, você que está nesse áudio comigo, eu quero que você declare agora, com voz muito forte, bata uma palma assim, ó, e diga: eu não sou um animal racional. Outra palma e diga: eu sou a imagem e semelhança de Yahvé. Faça isso com toda a intensidade. Vamos lá? Bata uma palma e diga isso: eu não sou um animal racional. Mais uma vez, bata uma palma forte e diz: eu sou a imagem de Yahvé. Se você fez isso, você acredita naquilo que eu estou te falando. Porque a sua mente, ela foi brainwashed, ela foi lavada na escola. O MEC fez isso, o ensino grego fez isso, para afirmar que você é um animal racional. No momento que você acredita que você é um animal racional, você limita o poder de Deus na sua vida. Você amarra o poder de Deus que foi liberado dentro de você, o dom de Deus que foi liberado sobre você, a unção de Deus que foi liberada sobre você. E eu quero que você entenda isso claramente, que a unção profética está sobre mim e sobre você hoje. E eu vou concluir aqui em Jeremias para eu voltar lá para Isaías. Aqui em Jeremias, Deus fala assim: então eu te constituí como profeta das nações. E depois disso, o Senhor estendeu a mão para ele e falou assim: ó, eis que eu coloco na tua boca as minhas palavras. Você tem as palavras de Deus na tua boca. Escreve isso aí. Escreve para mim aqui no chat: eu tenho as palavras de Deus na minha boca. Escreve, por favor, aí. Escreve no seu caderno: eu tenho as palavras de Deus na minha boca. As palavras de Yahvé, eu tenho elas na minha boca. Ele colocou as palavras dos meus lábios. Eu sou um profeta dele. Agora, por que é importante você entender isso? Anote isso, grifa isso até na sua Bíblia, por gentileza, que eu quero que você coloque isso bem forte. Eu quero que você entenda isso. Por que eu quero que você frisa esse negócio na sua Bíblia agora, na sua vida agora? Por que você tem as palavras dele na sua boca? E você vai entender o paralelo superior com o paralelo inferior daqui a pouquinho. Olha que coisa poderosa. As palavras dele estão na sua boca e as palavras dele, olha só que interessante no versículo 10. Olha que eu te ordeno que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Escreve. Eu estou dominando sobre as nações e sobre os reinos. Escreve aí, ó. Eu estou dominando sobre as nações e sobre os reinos. Eu estou dominando sobre as nações e sobre os reinos. E Deus te deu algumas unções específicas. A unção que Deus te deu aí, olha, eu quero que você preste atenção nisso. Que coisa impressionante. Deus está dando para mim e para você agora a unção. Que unção que está aí no livro de Jeremias? A unção para arrancares e para derrubares. A unção para destruíres e para arruinares. Eu quero que você escreva essas 4 coisas para mim. Vamos lá. Para arrancares. Para arrancares. É uma primeira unção que Deus dá para Jeremias. A segunda é derribares. A terceira é destruíres. E a quarta é arruinares. Olha que coisa preciosíssima. Olha o poder que Yahvé colocou na minha vida. Olha o poder que Yahvé colocou na sua vida. Olha que unção sobrenatural que está sobre mim
que está sobre você nesse exato momento. Uma unção para arrancar, uma unção para derrubar, uma unção para destruir, uma unção para arruinar. Preste atenção nisso. E logo depois ele fala mais duas unções. Quais são as outras duas que ele colocou? Uma para edificar e uma para plantar. Edificares e plantares. Olha que coisa preciosa. Deus coloca 6 autoridades na sua boca, na minha boca. 6 palavras tremendas, 6 palavras de autoridades tremendas. E eu quero que você pare para pensar exatamente sobre isso. Pare para pensar sobre isso agora, que é algo sobrenatural na sua vida. Sobrenatural. Olha só que coisa poderosa. Veja só isso. Unção para arrancar, unção para derrubar, unção para destruir e unção para arruinar. 4 coisas que parecem negativas, sim ou não? Parecem coisas negativas. Puxa vida, então quer dizer que Deus está tendo mais prazer em mim em fazer coisas negativas? E 2 unções só para coisas positivas. Olha lá, se nós olharmos pelo lado humano, uma unção para edificar e uma unção para plantar. 2 unções para construir, né? Edificar e plantar, e 4 para derrubar, para eliminar. Perceba você que eu estou agora, que nós começamos essa mentoria de hoje, trazendo para você um conhecimento poderosíssimo, que é o qual? É o conhecimento de que eu e você fomos ensinados na escola de que nós somos animal racional. Isso foi plantado dentro da sua mente, isso foi plantado dentro do seu espírito, isso cresceu como uma raiz e a vida inteira você acreditou que você é um animal racional. Mas agora eu estou te mostrando que existe uma unção de Deus sobre você para você arrancar isso de você, para você destruir, derrubar toda essa mentira que Satanás plantou em você. Porque quando o diabo plantou essa mentira de que você é um animal racional, ele separou você da divindade. E você acreditou nisso quando você era criança. Você acreditou nisso quando você estudava no MEC. Você acreditou nisso quando você estava lá na 3ª, 4ª, 5ª série primária. Eu e você fomos enganados. E depois, em muitos momentos, dentro da própria igreja, não foi nos ensinado com ênfase perfeita em cima disso. Então agora, você como adulto, você tem agora a decisão. Você que está ouvindo esse áudio aqui, você que está conectado comigo, eu quero que você tome a decisão profética de Deus para destruir e derrubar agora essa unção, esse ensino errado que foi colocado sobre você. Levanta as suas mãos agora onde você estiver aí. Fala, na unção profética que está sobre a minha vida agora, eu desfaço toda mentira que foi plantada no meu consciente, que foi enraizado no meu inconsciente. Diga aí bem alto e bem forte onde você está. Com a unção que Deus derramou sobre mim, profética, eu arranco, eu derrubo, eu destruo e eu arruíno toda a obra do diabo que foi plantada em mim, nos ensinos de Darwin, nos ensinos seculares, nos ensinos que foram trazidos nas escolas, nos ensinos que vieram sobre os pensamentos dos filósofos gregos, que não condiz com a palavra de Deus e que colocaram medo, incerteza no meu coração e me separaram da grande verdade. A verdade é, eu sou a imagem e semelhança de Yahvé. Essa é a verdade sobre minha vida. Baixa no seu peito e diga assim, eu sou a imagem e semelhança de Yahvé. Essa é a minha verdade. Essa é a crença que eu construo a partir de hoje. Bate forte no teu peito e diga, yes, yes, yes. E é exatamente em cima dessa verdade que nós vamos construir a palavra dos paralelos hoje sobre você. Você, a partir de agora, você precisa entender algo tremendo na sua vida. Se você então entende que você não é um animal racional, se você entende agora claramente, com as mentorias passadas, de que você foi criado à imagem e semelhança desse Deus Todo-Poderoso, se você crê nisso poderosamente, a minha pergunta é, para que o homem foi criado? Responde aqui para mim no chat. Para que o ser humano foi criado? Eu e você fomos ensinados na igreja que o ser humano foi criado para, escreve aqui para mim do lado, na escola dominical, nos cultos, nos evangelismos, nos catecismos,
foi ensinado para nós que o homem, o ser humano, foi criado com uma missão. O ser humano foi criado com um propósito e foi nos ensinado isso. Eu quero que você escreva aqui agora o que te ensinaram na igreja que você frequentou, o que te ensinaram na religião que você cresceu. O que te ensinaram? Para que o homem foi criado? Para que o homem foi criado? Você não é um animal racional. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você já entendeu isso? Eu já entendi isso. Mas agora nós precisamos entender o propósito da criação. Para que o homem foi criado? Para que o homem foi criado? Nós precisamos entender isso claramente. Eu vou esperar as respostas. Coloca as respostas aqui do lado para mim, por favor, agora. Coloca a resposta. Cadê as respostas aqui do chat? Deixa eu ver. Ok? Eu quero as respostas, gente. Quero as respostas. Só a pastora Angélica colocou aqui as respostas. Eu fui ensinada que nascemos para adorar e servir a Deus. É isso mesmo. Fomos ensinados no nosso catecismo, fomos ensinados na nossa igreja, nós fomos ensinados na escola dominical, nós fomos ensinados que este foi o propósito que o ser humano foi criado. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Coloca aqui rapidinho, gente. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, porque eu só tenho uma hora para te ensinar e essa uma hora voa. Para que você foi criado? Para que o ser humano foi criado? Nós precisamos entender isso. Para que o ser humano foi criado? Participação aqui de uma outra aluna da Edna, para adorar a Deus. Bora lá, bora lá. Nós fomos ensinados. Olha só, hoje você está aprendendo que tem uma unção profética sobre a sua vida, e essa unção profética é para arrancar, para derrubar, para destruir e para eliminar tudo. Nós vamos eliminar algumas coisas que foram ensinadas para nós e que foram erradas. A primeira coisa que nós já eliminamos foi que nós nascemos, o ser humano nasceu como um animal racional. Não somos animais. Nunca mais aceita isso na sua vida, por favor. A segunda mentira que ensinaram para nós, que veio dentro da igreja, é que o homem foi criado para adorar a Deus, como se Deus fosse um ser que precisasse ser adorado. Isso não é verdade, isso não está como princípio da palavra de Deus. Abre a Bíblia comigo lá no dia que o homem foi criado. Qual foi o dia que o homem foi criado? No 6º dia da criação. Abra sua Bíblia lá, Gênesis capítulo 1. Nós precisamos entender por que nós fomos criados. Você que é businessman, você que é businesswoman, preste atenção no que eu vou te falar. Você não atingiu 1% do potencial que você tem. Você não atingiu 1% da onde Deus quer que você chegue. Você não entende o propósito da qual você foi criado. Nos ensinar errado. Nós precisamos hoje da unção profética para destruir crenças religiosas que plantaram em nós e crenças darwianas que plantaram em nós. A crença darwiana, você concordou comigo rápido e destruiu. Agora, nós vamos desfazer uma crença religiosa que alguns de vocês já estão sentindo mal no estômago. Alguns de vocês foram criados dentro da igreja evangélica, dentro da igreja a cristã. Vocês foram ensinados que vocês só foram criados para adorar a Deus, mas nunca foram ensinados diante da palavra do ensinamento do reino de Deus. O reino de Deus é superior à religião que você foi criado. O reino de Deus vai além da dominação da igreja que você foi ensinado. O reino de Deus é soberano. Então eu quero te ensinar aqui palavras do reino. Não é palavras de religião, não é palavras de denominação. Eu não sou ligado a nenhuma denominação. I'm sorry. Eu sou ligado à palavra, ao fundamento da palavra. Quando foi que nós fomos criados? No 6º dia da criação. Abre a Bíblia lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Já acabei de falar para você que você não é animal racional, porque você foi criado à imagem e semelhança de Yahvé. E aí você foi colocado ali com essa unção de Deus. Agora, olha só. Olha o texto. Eu e você temos que conversar com o texto. Eu e você temos que conversar com o texto. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lê o próximo
As próximas coisas que está escrito na sua Bíblia. Tenha ele o quê? Escreve para mim aqui embaixo. Tenha ele o quê? Se você tem coragem de escrever, se você tem coragem de perguntar para a Bíblia, se você tem coragem de conversar com a Bíblia, você vai agora descortinar não somente as crenças darwinianas, mas você vai descortinar também as crenças religiosas que te ensinaram. Na minha igreja, eu como criança, na escola bíblica dominical, eu fui ensinado a vida inteira que eu nasci para adorar a Deus. Como se Deus fosse um ser que ficasse sentado no trono, esperando que todos nós estivéssemos ali para adorá-lo. Não foi para isso que nós somos criados. Escreve para mim aqui. Olha aí, Gerolice já escreveu. Eu quero que você escreva para mim. Pergunte para o texto da Bíblia. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Para quê? Para quê? A pergunta é, para quê? Pergunte para o texto. Deixa o texto te responder. Converse com a Bíblia agora. Eu não estou aqui, eu estou aqui para descortinar crenças na sua vida hoje. Preste atenção, você como empresário, você como empresária, você não atingiu 1% do potencial que você tem em Deus. Se você está me acompanhando desde as mentorias passadas, você entende o que eu estou falando. Hoje eu vou descer um pouquinho mais. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nos ensinamentos do reino. Porque olha aí, a Bíblia diz que você, o ser humano, foi criado para ele dominar sobre todas as coisas. Você não foi criado para adorar. Você foi criado para dominar. Na mentoria passada que eu ensinei para vocês que nós somos a imagem e semelhança de Yahvé, no Salmo 8, eu vou ler com você de novo. Eu vou ler porque essa mentoria de hoje é para deixar você com o pelo arrepiado da cabeça. Essa mentoria de hoje é para quebrar tudo. Hoje eu quero quebrar. Eu quero quebrar a crença darwiniana, que falou que você é um animal racional, e eu quero quebrar a crença religiosa, que falou que você nasceu para adorar. Você não nasceu para adorar, você nasceu para dominar. E eu vou te falar uma coisa mais importante, tá legal? Se você não está dominando, é porque tem alguma coisa errada com você. O peixe nasceu para nadar. Se o peixe que está na água não está nadando, tem alguma coisa errada com o peixe. O pássaro nasceu para voar. Se o pássaro não está voando, tem alguma coisa errada com o pássaro. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Claro que faz, porque está na palavra. Você tem que conversar com a palavra. A semente nasceu para produzir fruto. Se a semente lançada na terra não produzir árvore, não produzir fruto, tem algo errado com essa semente. Agora, eu e você nascemos para dominar. Gente, eu estou falando para vocês uma coisa que está dentro de mim crescendo de uma maneira poderosíssima. Poderosíssima. Preste atenção, é Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu só estou no 26 ainda. A semana que vem eu vou te ensinar algo poderosíssimo nessa mentoria que vale $1 milhão. $1 milhão. Eu te garanto que o que você vai aprender aqui na semana que vem vai fazer você a pessoa mais próspera, mais feliz nesse tempo que você tiver de vida para frente. Olha lá, Deus, o Yahvé, o Criador, ele criou o ser humano e deu para ele uma ordem. Tenha ele domínio sobre todas as coisas. Então eu quero deixar bem claro para você o seguinte, que agora, a unção que você quebrou agora sobre a sua vida, de que você não é um animal racional, essa mesma unção agora, eu quero que você quebre sobre a sua vida, que você nasceu para dominar. Diga comigo, bata uma palma bem forte e fala assim, eu fui criado para dominar. Eu entendo a minha identidade, diga bem forte, eu entendo a minha identidade. Eu fui feito à imagem e semelhança de Yahvé. E para que eu fui feito? Eu fui feito para dominar. Dominar. Tenha ele domínio sobre todas as coisas. Olha o que diz a tua Bíblia. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os animais. Você não é um animal racional. Animal não governa sobre outro animal. Quem governa é filho de Deus, Yahvé. Você é um deusinho. Desculpa falar isso, porque muitas vezes a sua crença não lhe permite crer nisso. Eu quero te mostrar que eu e você temos um propósito. Qual foi o propósito da criação? Para dominar a terra. E eu quero que você entenda para mim agora. O que você entende sobre domínio? Escreve aqui no chat, aqui do lado. Escreve aqui no chat. E eu quero dizer para você que tem um chat aqui na nossa conversação. Não é no WhatsApp, tá? Tem gente escrevendo no WhatsApp. É aqui no Zoom. Tem um chat aqui do lado.
Passa o dedinho aí no seu telefone, ou se você está no computador, aqui embaixo tem um lugarzinho chamado chat. É nesse chat que é para você escrever, tá legal? Então escreve aí no chat agora algo poderosíssimo de que nós estamos falando. O que você entende sobre domínio? Sobre dominar. Procure essa palavra dominar. Se você é rápido, faça um Google aí. Se você não é rápido, escreva o que você pensa sobre domínio. O que você pensa sobre dominar? Yahvé te criou para dominar. Dominar sobre o quê? Sobre os animais. Dominar sobre os répteis. Dominar sobre o quê? Sobre todas as coisas. Presta atenção. Ele criou você para dominar sobre todas as coisas que ele já tinha criado. Listen, listen. Ele já criou todas as coisas. Eu e você só temos que dominar. Eu e você só temos que dominar. Entendeu? Ele já criou todas as coisas. E o mais interessante é que Deus criou eu e você no sexto dia. Ele criou eu e você depois que ele criou tudo. Isso quer dizer duas coisas importantes para mim e para você. Ele criou eu e você no sexto dia, primeiro, porque ele queria criar tudo sozinho. Deus não queria a sua opinião. Deus não queria o seu palpite. Ah, Deus, esse rio está muito largo, faz esse rio mais curto. Ah, Deus, o sol está muito forte. Ah, Deus, não, esse passarinho está muito colorido, põe menos azul nele. Deus não queria o teu palpite. Deus criou tudo primeiro no sexto dia, e antes do sexto dia, porque ele não quer ser palpite. Segunda coisa, por que Deus criou o homem no sexto dia? Porque ele criou você para dominar tudo que ele já criou. Levante sua mão para o céu agora e diga assim, aleluia, eu estou começando a entender para que eu fui criado, eu estou começando a entender a minha real identidade, eu estou começando a entender para que eu estou aqui nessa terra, para dominar essa terra. O ensinamento judaico antigo, escute o que eu vou te falar, no Torá, o ensinamento judaico antigo, escreve aí para mim, por favor. Escreve aí para mim, por favor. No ensinamento judaico antigo, diz que nós fomos criados no sexto dia para dar continuidade à criação de Deus. Escreve isso. Quem fala isso são os judeus, o povo que Deus escolheu. Eu e você fomos criados e colocados no sexto dia para continuarmos a criação que Deus começou. Nós fomos colocados nos sexto dia para dominar sobre tudo que ele criou e continuarmos a criação. Nós precisamos continuar a criar. Este vai ser o segredo da mentoria da semana que vem. Semana que vem eu vou te trazer um estudo para você entender como é que você vai criar coisas na sua vida, no seu espírito, para você se tornar uma pessoa próspera poderosamente. E você que está fazendo coach individual comigo, se prepara o cinto, meu irmão, porque eu vou apertar o cinto para você. Eu quero você prosperando nesses próximos 6 meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, mais do que você faturou nos primeiros 6 meses que teve essa ziquezira da pandemia. Nós vamos fazer um ano de 2020 valer a pena nos próximos 6 meses. Deus, Yahvé, o poderoso, vai nos dar uma unção de aceleração para nós faturarmos tudo que nós tínhamos pensado em faturar o ano inteiro, e nós vamos chegar lá, porque essa é a unção que ele colocou sobre a minha vida e sobre a sua vida. E é por isso que nós vamos viver nessa unção, porque essa unção de domínio foi ele que colocou sobre mim e sobre você. Então vamos lá. O que é dominar? Alguém colocou aqui governar, comandar, ter autoridade sobre. Dominar também é conquistar, prevalecer, administrar as coisas que ele criou. Dominar, segundo o versículo 1, transitivo direto, ter grande ascendência ou autoridade sobre. Isso é domínio. Dominar. Olha só que coisa interessante. Eu achei isso no dicionário hoje traduzido. Achei maravilhoso. Escreve aqui para mim, por favor. Dominar é direito geral de reconhecimento de propriedade. Uhul! Yes! 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 Dominar é o direito geral de reconhecimento de propriedade. É o direito geral de reconhecimento de propriedade. Isso é dominar. Acho que você não vai conseguir escrever isso aqui no chat. Deixa eu escrever para você. É um direito geral de reconhecimento